Quero saudar a todos com a paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus por mais esta noite que nós estamos reunidos neste lugar para juntos poder adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Graças a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. O texto bíblico é um texto até longo para leitura, mas eu vou ler com os irmãos, porque eu quero discorrer nesse texto bíblico. Capítulo 15, versículo de número 11 em diante. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, verso 11 em diante. Louvado seja o nome de Jesus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele, repartindo por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade, e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campo apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas ou alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para ter com seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou-o. E o filho disse ao pai: pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E eles lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém esse teu filho, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Graças a Deus. O texto é longo, a leitura é longa, mas faz parte do contexto bíblico. E esta semana eu estava orando a Deus, meditando com o Senhor acerca do que, na verdade, iria eu ministrar nesta noite. Deus falava muito forte comigo sobre este texto, apesar de já ter lido e ministrado dentro desse texto bíblico. Mas a cada momento que nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos que Deus vai nos revelando algo diferente. E o culto é apropriado, porque nós estamos num culto de missão, um culto onde nós vamos nos conscientizar
Já foi mostrado aqui os trabalhos que têm sido feitos. Já tem falado aqui acerca da necessidade que nós, como igreja, precisamos evangelizar, precisamos ganhar alma, precisamos ir atrás daqueles que estão necessitados. Mas o texto bíblico que eu quero meditar com os irmãos hoje aqui, está a partir do verso 25. Muitos de nós já pregamos e ouvimos pessoas pregar acerca do filho pródigo, aquele que é o gastador, aquele que foi embora, o filho mais moço, aquele que não tem cabeça, aquele que não pensa, aquele que foi embora, aleluia, porque achou que já era dono de si próprio. E ele foi, ele errou, ele partiu. A Bíblia Sagrada diz que o pai repartiu, aleluia, entre si, entre ele e o irmão, a fazenda, aquilo que lhe pertencia, deu a ele e ele foi embora. A Bíblia Sagrada não diz o tempo que ele demorou para voltar, mas foi o tempo necessário para ele perceber, para ele aprender, aleluia, que na casa do pai há abundância de pão, na casa do pai é o melhor lugar. Foi o tempo para ele, aleluia, se arrepender daquilo que ele havia feito. E como bom filho, diz um ditado, o bom filho a casa retorna. Este moço agora, distante da casa do pai, ele começa a passar por necessidades. Aquele que um dia era patrão, agora precisa se tornar empregado. E ele procura alguns homens daquela cidade, porque havia fome na cidade onde ele estava. Ele procura emprego, e não achando, não conseguindo, e ninguém lhe dava nada. A Bíblia Sagrada diz que agora alguém lhe oferece um emprego. Não era um bom emprego, não era um emprego que ninguém gostaria de fazer, que ele não gostaria e nem estava acostumado a fazer, mas era um emprego que tinha. E a Bíblia Sagrada diz que ele vai cuidar de porcos, ele vai apacentar os porcos. E apacentando os porcos, agora tendo fome, não havendo o que comer, ele tem desejos, ele tem vontade de se alimentar das alfarrobas, das bolotas que o povo estava comendo. E naquele momento de escassez de alimento, ele tem uma reflexão, ele para fazer uma avaliação, e ele começa a pensar: bom, os empregados do meu pai têm pão em abundância, tem alimento em abundância, e eu aqui padeço fome. Então aquele moço toma uma decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele até estuda o que dizer quando chegar lá. Eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim como um dos teus trabalhadores, já é o suficiente. Mas quando o texto bíblico, ao lermos o texto bíblico, ele começa a nos revelar algo importantíssimo. Se fosse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria um tema assim: perdidos dentro da igreja. Porque aqui eu quero falar sobre o filho mais velho, aquele que nunca saiu da casa do pai, aquele que sempre estava ao lado do pai, aquele que segundo ele nunca transgrediu a lei, mas que precisava aprender, que precisava melhorar. A Bíblia Sagrada diz que aquele moço levanta e vai ao encontro do pai. E interessante que a Bíblia diz que estando ele longe, o pai o vê, o pai o avista. Só pode ver alguém que está distante aquele que está esperando. Porque se você não está esperando alguém, pode acontecer de você ser pego de surpresa. Então o que a Bíblia nos revela aqui é que o pai, todos os dias, aguardava que este filho que um dia foi embora voltaria, retornaria. Porque a verdade é, irmão, aquele que um dia foi iluminado por Deus,
um bom hospitaleiro, recepcionista. Me perdoe o que vou dizer aqui, pastor, mas no sábado da festividade nossa aqui, na sexta-feira passou, me pediu para acolher os irmãos do Lençóis Paulista. E eu de muita boa vontade fui, porque eu fui chamado por Deus para servir. Então não é a carteirinha e não é a posição que eu tenho que me faz importante, é aquilo que faço. E eu fui, fiquei aí com as irmãs, recepcionando, os irmãos chegavam, fui lá, subi lá na galeria para recolher as ofertas, e foi maravilha, eu saí daqui contente, alegre, porque eu pude servir. Aleluia. Mas teve obreiros do nosso ministério, que ao nos ver na porta, irmão, eles simplesmente pareciam ser superiores, e olhavam para mim, viravam as costas e saíam e iam para o púlpito da igreja. E eu olhava para ele e dizia: coitado, ele não sabe como é bom servir, não é? São irmãos mais velhos, são os irmãos do filho pródigo, e a Bíblia Sagrada diz que o pai vê ele distante e corre, e quando ele corre, a Bíblia Sagrada diz que o pai, aleluia, se lança no seu pescoço, abraça ele e o beija. Mas não era isso que ele esperava. Ele esperava ser chamado a atenção, ele esperava ser posto à disciplina, quem sabe dizer: você é um mau exemplo, você me abandonou, você não merece. Mas o que o pai ofereceu a ele foi um ombro amigo. E é interessante que ele ensaia até para dizer para o pai: pai, eu pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas o Senhor pode fazer de mim como não tem empregado. Mas não deu tempo de dizer. Quando ele diz assim: pai, eu pequei contra o céu perante ti, eu não sou. Opa, peraí. O pai corta o assunto e diz assim para os empregados: busca melhor roupa, veste ele, põe anel na sua mão, calça-lhe os seus pés. E o empregado diz: o que mais, Senhor? Vocês vão matar. O texto bíblico diz aqui: ó cordeiro cevado. Não era um cordeiro, era o cordeiro. E aí, lendo o texto, eu comecei a meditar. Aquele cordeiro estava sendo cevado, porque o pai sabia que o filho voltaria. Não era um animal qualquer, mas era o cordeiro. Sabe o que é que Deus está nos dizendo nessa noite? Deus tem o melhor quando nós nos arrependemos. Deus tem o melhor quando nós aceitamos a sua repreensão. Mata o bezerro cevado e vamos festejar. Olha, irmão, eu vejo muitas festas. Eu disse para o pastor, a reunião passada, eu até fiz um comentário no Face, foi a melhor reunião que eu participei. Amém. Deus tomou o pastor aqui e falou uma verdade que a igreja precisava ouvir. Olha, irmão, há muitas festas, mas eu nunca ouvi, e nunca vi, e nunca li que Deus se alegra quando o ciclo de oração faz festa. Eu nunca li que Deus se alegra quando a mocidade faz festa. Eu nunca li que Deus se alegra quando nós fazemos festa. Eu nunca li isso. Mas a Bíblia Sagrada, a minha Bíblia Sagrada e a tua, diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. É o único texto bíblico que eu vejo os céus em festa. Quando alguém se arrepende, aquilo comove o coração de Deus. Deus se levanta do seu lugar. Os anjos que agora adoram a Deus com os hinos, eles passam a festejar, porque uma alma se arrependeu e o céu está, aleluia, se enchendo, porque é isso que Deus está preocupado nos últimos dias. Nós costumamos dizer: missão está no coração de Deus. Eu acredito, mas se não estiver no meu e se não estiver no seu, não adianta nada, irmão. Não é que Deus precisa de mim, é porque eu preciso ser um evangelista. Eu preciso evangelizar. A Bíblia Sagrada diz que os anjos
quiseram atentar para isso, William. Eles disseram: Senhor, deixa nós pregar, deixa nós falar do Evangelho, mas eles não têm esse testemunho de vida. Então Deus diz: não, quem vai pregar é aquele que era pecador, aquele que precisava ser salvo. É esses que vão pregar. E a Bíblia Sagrada diz que havia festa. Eu fico imaginando e me perguntei: mas é normal um pai fazer festa e não convidar os filhos? É normal? Não, não é normal. Mas por que é que o pai não convidou o filho mais velho? Porque com certeza o conhecia, com certeza sabia que ele ia o rejeitar. Então Deus falou para mim: quando eu quero salvar alguém, eu não devo satisfação a mais ninguém. Não importa quem ele é, não importa o que ele fez, não importa de onde ele vem, não importa qual foi o erro que ele cometeu. Quando Deus quer salvar, Deus não pergunta para o pastor Evair se pode, não pergunta para o pastor Hilário, não pergunta para os obreiros, não pergunta para as irmãs, para os irmãos se pode. Deus salva e acabou. Deus honra e acabou, aleluia, porque Deus se alegra quando o pecador se arrepende. Mas está lá a festa correndo, e o horário vai embora, que é uma bênção, né? Meu Deus do céu, ainda bem que lá no céu não vai ter relógio, ainda bem. E a festa está lá, pastor. De repente, dá-se o horário do término do trabalho, o filho mais velho vem chegando e a festa se ouve de longe, porque os judeus, quando festejavam, era para valer. A gente vê isso, que o texto bíblico dos babilônicos diziam aos judeus: só canta aquele hino lá. Por quê? Porque segundo a história, quando havia festa em Jerusalém, a quilômetros de distância se ouvia o brado de júbilo. O crente pentecostal é assim, meu irmão. Ele é conhecido pelo barulho. Aleluia. O povo de longe vê. Ele vem chegando. De repente ele ouve músicas e danças. Ele chama o servo e pergunta: o que está acontecendo? E diz: olha, é teu irmão. Teu irmão voltou. Teu pai achou ele são, mandou matar o bezerro cevado. Ele sabia que era o bezerro, mandou matar o bezerro. Então ele sabia. E está fazendo uma festa. E a Bíblia Sagrada diz que o irmão mais velho, ele fica indignado. Ele não gostou do assunto, ele não gostou da história, ele não quer entrar, ele não quer fazer parte da festa, ele fica pro lado de fora. E o pai, como o pai que ama tanto o novo quanto o velho, que porque para Deus não adianta, irmão, tempo do ministério. Deus ama aquele que tem 300 anos de crente, mas ama aquele que aceitou Jesus hoje também. Ele sai para fora e ele vai dizer: filho, entra, é teu irmão, ele está salvo, ele está livre. E ele diz: não, eu não vou. Ele fica indignado. E aí o pai pergunta: mas o que está acontecendo? E aí ele questiona: eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento seu, e o Senhor nunca me deu um cabrito para mim me alegrar com os meus irmãos. Agora, vindo esse teu filho, que não é mais o meu irmão, ele é teu filho, o Senhor faz festa, o Senhor se alegra, o Senhor mata o bezerro cevado. Olha, irmão, sabe qual é o maior problema? Perdão aqui, não sei se eu tenho liberdade para dizer isso, mas se você sair por aí e você perguntar, eu não vou citar nome aqui, mas se você perguntar para 90% dos viciados, a maioria deles é assembleano. A maioria deles é assembleano. A maioria deles são pentecostais e foram pentecostais. Então o maior problema que nós encontramos aqui não é aquele que um dia vai embora, não é aquele que um dia achou razão para sair, mas é quando ele resolve voltar. Porque para ganhar uma alma, nós fazemos de tudo. Nós dizemos que Jesus ama, nós dizemos que venha como está, nós dizemos que Jesus não se importa com as condições dele, mas quando ele vem,
culpamos. Aí nós lançamos ele no inferno. Aí nós julgamos. Nós saímos da posição de irmão e passamos a ter uma posição de juiz, de acusador, de diabos, que é o acusador. E quando ele quer voltar, eu não estou dizendo aqui imposição, não, eu estou dizendo voltar para casa, ainda que seja para sentar no último banco, mas quando ele quer voltar, aleluia, como irmão mais velho, você como irmão mais velho, nós como irmão mais velho, nós colocamos uma cartilha, nós colocamos obstáculo, nós não queremos aceitar, nós achamos que o pecado dele não tem perdão. Fazemos como uma denominação aí, colocamos ele no banco de réu. A partir de hoje você não senta na frente, você senta atrás. A partir de hoje você não é saudável e não salva ninguém. Não pode nem dar ósseo para o santo, porque é pecado, então você tem que ficar lá atrás. Se Deus resolver te perdoar, amém. Se Ele resolver não te perdoar, você está condenado mesmo dentro da igreja. Aí eu encontro o irmão mais velho indignado, porque o irmão voltou. O texto bíblico diz que o pai o viu de longe. É interessante que ele diz: olha, eu que sirvo há tantos anos e nunca transgredi nenhum mandamento seu. Se ele pudesse entender que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é semelhante a esse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele serviu há tanto tempo e nunca transgrediu nenhum mandamento. A Bíblia não diz, mas eu posso fazer uma alegoria aqui. De repente o pai poderia ter olhado para ele: você nunca transgrediu nenhum mandamento meu. Você fez o pior agora. O pior você fez, você está condenando o seu irmão. E Deus não nos colocou como juiz, Deus nos colocou como servos. Ele é rejeitado. O irmão mais velho não quer entrar na festa, não quer se alegrar. Ele fica para o lado de fora, e quando o pai quer fazer uma reconciliação, ele não aceita, ele põe as suas condições. Há um texto bíblico aqui, em Lucas capítulo de número 18. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo de número 18 fala acerca, versículo 9 em diante, fala acerca da parábola do fariseu e publicano. Mas o versículo 10 em diante diz assim: dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. É Jesus dizendo: o fariseu estava em pé e orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Justificou-se. E muitas vezes nós fazemos assim. Alguém chega, Deus honra ele, porque a grande verdade é, irmão, quando não tem tu, vai tu mesmo. Essa é a grande verdade. Quando os que podem não fazem, então Deus levanta aqueles que não podem para fazer. E tem muita gente que é enciumado. Ele está firmado no tempo de igreja que ele tem, na posição que ele tem. Eu sirvo a Deus tanto tempo aqui, eu ajudei a furar aqui, eu pisei no barro, e agora esse chegou onde já está honra, tem posição. Mas Deus não olha tempo de igreja, Deus não olha posição, Deus olha aquele que quer fazer, aquele que está disposto. Não é o seu dízimo, não é o seu tempo que faz a obra de Deus, mas é aquele que tem vontade para fazer. Nós precisamos sair desse patamar de irmão mais velho e se colocar como um filho pródigo. Ele chegou machucado, ele chegou sem dinheiro, chegou sem honra, mas voltou, está em casa. Deus ama ele, Deus vai honrar, Deus vai vesti-lo, porque Deus o ama tanto quanto eu e você. Aleluia. Há um texto bíblico que eu sempre digo para o Juninho, pastor Napoleão Falcão, gosto muito dessa mensagem. Ele diz no Evangelho de São João que Jesus foi levado
levando ele às costas da sua cruz, foi para o lugar chamado Gólgota, onde o crucificaram, uma à direita e outra à esquerda, e ele em between, no meio. E aí ele expressa dizendo assim, que a verdade, a expressão bíblica, a cruz nunca fora de Cristo. A cruz era de Barrabás, a cruz era minha, era tua, mas dele não. Então a posição em que nós estamos é essa, é a posição de servo, não é a posição de acusador. Mas o irmão mais velho aqui tinha um patamar. Eu que sirvo há tanto tempo, sou dizimista como fariseu, jejuo 2 vezes por semana com coisa que Deus não sabia. Mas o publicano batia no peito e dizia: Senhor, perdoe-me. E a Bíblia Sagrada diz que ele, estando em pé, não ousava olhar para cima, mas se arrependia, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus diz assim, ele não citou que ele era dizimista, não citou que era pastor, que era evangelista, que tinha cargo, que tinha proteção, não citou que fez, porque tem muita gente que vive do passado, é que nem museu, eu fiz. Irmão, a Bíblia Sagrada diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. Não é aquele que fez, é aquele que faz. Não é aquele que fez, é aquele que estará fazendo. Bem-aventurado é o servo e quando o seu Senhor voltar, achar fazendo assim. Mas tem gente que mostra a cadeirinha que nem tem foto mais. E diz: ó, eu sou crente da Assembleia de Deus desde quando Abraão, aleluia, sacrificou, subiu para sacrificar o seu filho Isaac. Mas Deus não olha para isso. O filho mais velho tinha um patamar. Eu sou o filho mais velho, por direito a herança é minha. Eu sou o filho mais velho, nunca transgredi nenhuma lei, nunca transgredi nenhuma lei, sempre te sirvo há tantos anos e estou te servindo. E o Senhor não me deu nenhum cabrito, eu não queria nenhum bezerro cevado, estava dizendo cabrito. E o Pai faz ele lembrar de uma coisa importante: você sempre esteve comigo, tudo que eu tenho é teu. Qual é o filho que, não chegando na casa do pai, não tem direito em abrir a geladeira para pegar uma água? Qual é o filho que, chegando na casa do pai, não tem direito de ir na garrafa de café para tomar? Qual é o filho que, chegando na casa do pai, tendo festa, não tem direito de participar? A verdade é essa, meu irmão, é que Jesus disse que tem uns que eles não entram e não deixam ninguém entrar, eles ficam na porta, eles te julgam pela forma de você andar, pela forma de você vestir. E se você prega e erra no seu português, você está condenado. Você precisa ser doutor, você precisa falar certinho. O jeito de você pegar o microfone já é o suficiente para você ir para o inferno. Aleluia! Mas graças a Deus que Deus se habita com os humildes. Deus está no meio dos humildes. Louvado seja o nome do Senhor. Saiamos do patamar do filho mais velho e desçamos ao patamar de Deus. Jesus, aleluia, estava à destra do Pai, pastor Hilário. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não quis ser igual a Deus, mas ele humilhou-se a si mesmo. Ele não foi humilhado, mas ele se humilhou a si mesmo e desceu para estar no nível do homem. E estando no nível do homem, sabe o que é que ele faz? Ele se humilha mais um pouquinho. Ele desce agora no nível dos ímpios, porque a Bíblia Sagrada diz que junto com os ímpios deram a sua sepultura. Ele desce ao patamar de maldição, porque maldito era todo aquele que ia ser pendurado na cruz, que deveria ser pendurado na cruz. Tudo isso sabe por quê? Para pegar eu e você, que estava sentado sobre um montão de lixo, e nos colocar aqui assentado como um príncipe. Se eu falar para vocês de onde que eu vim, eu não vou dizer, porque eu sei que eu vou ser condenado. Mas se eu dizer para vocês até que ano de escolaridade eu estudei, eu seria a primeira pessoa a não pregar nesta igreja. Eu seria a primeira pessoa a não ser ministro nesta igreja. Mas Deus não olhou para isso. Deus olhou para o meu coração. Deus olhou para a minha alma. Olhou para a minha necessidade. Olhou para você. Aleluia, e colocou você assentado em meus príncipes.
pregar. Já vou terminar. Aleluia! Eu fui convidado para ir pregar numa igreja lá no Jardim Europa. E quando me ligaram, disseram para mim, uma igreja no Jardim Europa. E eu disse assim, Senhor, e agora? Pregar no Jardim Europa? Eu imaginei uma igreja cheia de carros, advogados, homens, né, de gravatas. E eu disse, o que é que eu vou pregar para esse povo? Mas como nós não fugimos da luta, e se der uma espada para a gente, ainda que não esteja afiada, a gente, se não corta, fura, mas a gente não foge da luta. E eu fui e perguntei para alguém, ó, o nome do pastor é esse? E a igreja é, não, pastor Aparecido. Quem que não conhece o pastor Aparecido aqui? E aí foram me mostrando o caminho, e eu fui descendo. E aquele pensamento meu daquela igreja, aquela grande catedral, aquele foi desaparecendo, porque eu fui descendo para as casas mais simples, mais humildes. E eu cheguei na casa do pastor Aparecido, o portão da casa dele estava caindo para o lado de fora. Ele diz, esse aí é o pastor Aparecido, é a igreja que você vai pregar. Aí eu falei assim, pastor, onde é a igreja? Ele falou assim, eu vou tomar banho disso. Você desce aqui e lá no final do asfalto você vira à direita, você vai encontrar uma igreja. E aí eu saí do asfalto, eu estava com uma brasília emprestada, porque meu carro quebrou. E quando eu saí, irmão, que eu engatei a primeira saída, minha esposa caiu para o banco de trás. Mas eu fui. E quando eu cheguei lá, eu olhei entre os pés de manga, estava a igreja de madeira. Eu entrei, sentei, porque aí eu já estava no meu lugar. Eu sentei, o pastor dirigiu o culto, me apresentou. E quando começou o pessoal, eu vou usar aqui o Juninho, que é o que eu tenho mais intimidade, mas começou a chegar umas irmãs, da cor do Juninho assim, quase de 2 metros de altura. Aquelas irmãs começaram a chegar, sentar nos primeiros bancos aqui. E a hora que o pastor falou para mim assim, olha irmão, eu esqueci de falar o tema para você, mas nós estamos com uma campanha aqui no Salmo 91. Eu falei, não tem problema, pastor, sendo dentro da Bíblia a gente prega. Tem problema, eu prego no Salmo 91. Irmão, quando eu peguei o microfone, aleluia, que eu fui falar o nome de Jesus, aquela igreja pegou fogo de uma tal maneira. Aquelas mulheres que pareciam que eu estava, aleluia, pregando no centro da África, elas se levantaram de lá, cheias do Espírito Santo, vieram para a frente, o culto começou a pegar fogo. E eu pensei, Senhor, eu pensei que eu ia pregar numa catedral, mas o Senhor está aqui, na igrejinha de madeira, no meio do mato, aonde o povo simples está. É porque Deus não olha para o patamar, Deus olha para o coração humilde, sincero, e todos quanto querem, todos quanto querem fazer a obra, todos quanto querem pôr a mão no arado e não olhar para trás, aleluia, Deus está listando, aleluia. Deus não vai olhar para o seu currículo não, irmão, Deus vai olhar para a sua vontade. Porque um certo dia Jesus diz assim, que um pai tinha 2 filhos, e o pai chegou para um e diz assim, você vai trabalhar hoje? Ele diz, eu vou. Mas não foi. Chegou para o outro e disse, você vai hoje? Ele disse, não vou. Mas foi. Sabe o que acontece? É que houve arrependimento. E ele diz, eu não posso abandonar o meu pai, eu vou trabalhar. Assim estava a situação daquele moço. Ele era filho pródigo, gastou o que tinha, gastou o que o pai deu, mas lá apacentando o porco, houve arrependimento. E o que Deus olha é isso, quando ele estava distante, porque o pai ali representa Deus. Deus o viu de longe, Deus não olhou, aleluia, para a sua situação, Deus não olhou porque ele havia gastado, não, Deus olhou para o seu arrependimento. E quando ele esperava ser chamado a atenção, ele recebeu aquilo que muitas vezes eu e você não tem coragem de fazer mais. Às vezes acaba o culto, tem muita gente que vira as costas, sai, não cumprimenta, porque tem patamar. Mas quando ele esperava ser repreendido, ele recebeu um beijo no rosto. E o que muitas almas estão precisando, muitos obreiros estão precisando, que muitos crentes estão precisando,
Não importa que quando você cair, eu estarei ao seu lado para ajudar você a se levantar. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Se coloque de pé, meu querido. Eu quero saber se há alguém no nosso meio nesta noite. E quem sabe você tomou a atitude do filho pródigo um dia. Quem sabe alguma coisa lhe entristeceu dentro da igreja. Alguma coisa que lhe fez sair. Aleluia! Eu quero lhe convidar nesta noite a retornar. Eu quero lhe dizer que Deus está com os braços abertos para lhe receber. Não importa o que você fez, não importa aquilo que você praticou lá fora. Aleluia! Eu quero convidar alguém no nosso meio que gostaria de reconciliar com o papai nesta noite. Você não vai voltar como escravo, você vai ter a honra de filho, porque Deus te ama como filho. Alguém que queira nessa noite entregar sua alma a Jesus e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, e ter o seu nome escrito no livro da vida. Se alguém vinha para frente, eu quero orar por você e orar por você nessa noite. Deus te ama e quer escrever o seu nome no livro da vida novamente. Venha para frente. Enquanto nós oramos, a oportunidade está aberta para que você volte. Não importa de que jeito, mas volte. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, nessa noite nós ministramos a Tua palavra aqui. Eis aqui a Tua igreja, eis aqui o Teu povo, eis aqui as ovelhas do Teu rebanho, do Teu pasto. E o Senhor os ama, Senhor, a cada um, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Sabemos que erramos, somos infiéis, muitas vezes cometemos o erro do filho pródigo, mas muitas vezes cometemos o erro do filho mais velho. Às vezes não aceitamos a Tua vontade, às vezes questionamos a maneira que o Senhor faz. Mas nessa noite, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajuda a entender que salvação é algo que só o Senhor sabe fazer, que salvação é algo que só o Senhor tem para dar. É por isso que ela é de graça. Nos ajuda, Senhor, a fazer melhor, a ir atrás daquele que foi embora, a recepcionar aquele que está voltando e a buscar aquele que estava perdido. Meu Deus, em nome de Jesus, faça desta igreja, deste ministério, uma potência nas mãos do Senhor, para que a evangelização desta cidade seja algo real, não seja algo, Senhor, dito nos púlpitos somente, mas seja algo vivenciado por nós que se dizemos cristãos. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja e nos dá a Tua vitória. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queria sentar, meus irmãos, por favor, só mais um instante dos irmãos. Mensagem.